Nova York, o ministro Luiz Roberto Barroso respondeu a um manifestante dizendo: perdeu, mané, não amola. Olha aí o vídeo. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, não amola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil depende. O Brasil depende dessa... E aí, mané? E aí, mané, vai amolar? A gente está realmente vivendo a República dos Absurdos. É um presidente da Suprema Corte que já presidiu o TSE, que enquanto presidia o TSE, eu faço questão de repetir isso todos os dias, eu vou repetir até quando eu puder, interferiu, fez o judiciário, através da figura do Barroso, interferiu no Poder Legislativo, barrando a comissão do voto impresso. Então, o voto impresso auditável não aconteceu por conta de interferência do ministro Barroso. Mas esse mesmo ministro que vira para trás, achincalha a população brasileira que hoje está na rua, ele proferiu fake news, dizendo que naquele caso o voto voltaria a ser o voto em cédula de papel, o que não corresponde à verdade. Então, esse ministro, ele vira as costas para a população e eu acredito que agora que esteja nos Estados Unidos, né, eles estão falando o que querem. Quando voltar para o Brasil, eles vão fazer o que querem. Porque eles não vivem no Brasil, pelo menos não nesse Brasil que nós estamos assistindo aqui. Eles vivem no Brasil de Nárnia. Porque só pode ser Nárnia, o ministro da Suprema Corte, achincalhar a população, que o cara estava falando com ele educadamente. Diferente de todas as outras manifestações que nós vimos. Assim, não, ele foi educado e falou: ministro, com todo respeito, o senhor vai abrir o código-fonte para as Forças Armadas? Ele vira para trás depois de todo esse processo eleitoral cansativo que nós tivemos, parcial, onde a Corte Eleitoral tomou mais protagonismo que os próprios candidatos. Então, o Brasil está inflamado, o Brasil está pegando fogo nas ruas hoje por conta das ações desses ministros. E o ministro olha para trás e dá as costas para o povo, humilhando o povo desse jeito. Eu acho que não é por aí. Eu acho que se há, Pavinato, me permita, um caminho de pacificação, não é esse que está sendo traçado pelos ministros da Suprema Corte. Nanda, o Barroso só faltou olhar para trás e falar beijinho no ombro, né? Desejo todas as inimigas vida longa para que elas vejam cada dia mais a nossa vitória. O Tomé Abduch usou ontem um exemplo, ele falou que as manifestações, a população nas ruas, elas representam uma panela de pressão. É uma panela de pressão há muito tempo no fogo. Você acha que esse beijinho do ombro do ministro Barroso, ele põe mais pressão nessa panela? Com certeza, porque a gente não costuma muito tratar os ministros do STF como agentes políticos, mas eles são, né? Muitos deles são ativistas que estão ali infiltrados e estão por detrás das instituições. Eles acabam tendo essas decisões pessoais, particulares, como se fosse uma decisão legítima do Estado e coisas nesse sentido, e as pessoas acabam validando. Só que a gente tem que ter, sim, o senso crítico de criticar e de se colocar contra decisões que estão fora da Constituição Federal. Em tese, eles estariam ali resguardando os direitos, enfim. Mas eu gostaria até de comentar, que perguntaram aqui na mesa, né? Onde estão os agentes do Legislativo? Onde está o nosso parlamento? Eu gostaria de responder assim, que metade deles estão sendo censurados, estão calados, então eles não podem se manifestar, e sobra para a gente se manifestar, pessoas que têm menos relevância midiática, falar de pouquinho em pouquinho, e a grande outra parte também tem rabo preso, então como que eles vão se manifestar contra? Então é um grande conglomerado ali complicado, nossos agentes do Legislativo estão presos nessa também. Ô Cris, você acha que é exemplo do que fizeram com a polícia aqui em São Paulo, você tem que usar a câmera no colete, para um ministro de um poder conversar com um membro de outro poder, eles tinham que usar a câmera também? Seria uma boa ideia, viu? Mas olha, eu sempre culpo muito isso a esse processo que a gente passou a viver no Brasil nos últimos 10 anos,
de esse superpoderes que foi concedido para o Judiciário, para o Ministério Público, onde a sociedade ia, batia a palma, botava uma capa de Superman no juiz, botava uma capa no promotor. Mas isso é a síndrome do Sérgio Moro. Exatamente. Eu sempre uso o exemplo que tirou o gnomo da garrafa e agora ninguém consegue mais colocar o gnomo na garrafa. Tirou o gnomo da garrafa, o gnomo era a Graciane Barbosa, e quem é que põe na garrafa? É impossível, exatamente. Então, eu vejo nesse sentido, a gente não pode conceder mais poderes, né, em detrimento do que estabelece a Constituição, para nenhum poder. Mas não, ficou naquela situação de que, para tirar a Maria, eu vou dar mais poder para o juiz. Para tirar o José, eu vou dar mais poder para outro. Por vezes, isso até acaba vindo ao nosso favor, dependendo do grau, do contexto político da época. Em outras vezes, isso vem contrariamente a nós. Por isso que não se pode dar poder nenhum. Agora, só fazer uma outra observação com relação à questão do Legislativo. O Legislativo, ele foi eleito por nós eleitores. Se o Legislativo não está fazendo o seu papel, nós tivemos agora 1 mês, 2 meses atrás, a possibilidade de fazer trocas no Legislativo. É importante que a gente tenha claro que o Legislativo, estando lá, o deputado, o senador que foi eleito por nós, pelos cidadãos, pelo povo brasileiro, ele tem que ser cobrado, ele tem que ser acompanhado, a forma como ele desenvolve o seu trabalho junto ao parlamento. Não dá para a gente eleger um deputado e senador e ficar 4 anos apenas lamentando o mau trabalho que um ou outro eventualmente exerça. Exatamente. Olha, e antes da gente ir lá para o Rio Grande do Sul, só para fechar esse pensamento do Cristiano, eu e o Paulo Figueiredo temos falado muito isso. Direito não se brinca. Quando em 2017 eu comecei a escrever no Estado de São Paulo sobre o juiz Sérgio Moro, a Dilma tinha feito a maior crise no Brasil através da chamada nova matriz econômica. Quando o Sérgio Moro começou a fazer o que bem entendia na Lava Jato, eu falei, isso não vai dar certo. Ele está inaugurando a nova matriz jurídica brasileira. Deu no que deu. Porque se um magistrado, ele tem que ter a conduta irrepreensível, ele não pode se manifestar sobre o que acontece de problema no Brasil, a não ser nos autos do processo, ainda mais, a não ser nos autos do processo em que ele participe na condição de juiz. Os ministros do STF, há muito tempo, desde essa nova matriz jurídica do Sérgio Moro, porque lá atrás eu era chamado de comunista, meus amigos, porque naquela época a Lava Jato, ela estava prejudicando o Lula. E eu falava, com o direito não se brinca, porque o direito não tem ideologia, mas os juízes têm. E se eu permito desvirtuar nesse ponto direito, quem é que diz que ele não vai desvirtuar por outro lado daqui a pouco? Que é o que aconteceu aqui no Brasil, é o que está acontecendo no Brasil. E você, que é progressista, não se engane. Daqui a 3 anos, vão se cansar do seu candidato e vão fazer a mesma coisa. Porque mexer com o limite, que é o direito, se eu pudesse resumir direito em uma só palavra, o direito é o limite. O direito é aquilo que limita a nossa vida para que a gente tenha paz e harmonia social. E quando você rompe um limite, você não tem mais limite. Então você sempre está em perigo. Então, abram o olho.